Devo dizer o seguinte, que a minha fala de hoje toma como ponto de partida um artigo que eu publiquei recentemente na Revista Brasileira da Academia Brasileira de Letras, com o título de Em torno do romance carioca. Mas para ajustar ao foco deste evento, eu vou me restringir a Machado e muito perfunctoriamente, se cabe um termo, eu falarei dos outros romancistas cariocas. Estou com macete, portanto, que exista um romance carioca. É óbvio que isso é discutível, porque impõe a necessidade de dizer em que consiste o romance carioca, em que o romance carioca seria diferente dos romances não cariocas, e dizer quais autores e quais obras compõem esse corpus. Não é o propósito dessa minha intervenção de hoje, embora no artigo eu também toque nessa questão. Eu parto de um artigo publicado pelo Carlos Heitor Coni, no suplemento dominical do Jornal do Brasil, de 1º e 2 de agosto de 1959, portanto, em príncipes eras, reafirmado num artigo que compõe, que aproveita a primeira parte desse artigo, publicado na Folha de São Paulo em 2011, numa conferência que o próprio Coni pronunciou em 2015, num evento coordenado pelo Antônio Carlos Sequim. Como não há diferença notável entre estas três versões, eu acredito que, ao citar as posições do Coni, eu estou sendo fiel ao seu pensamento. Coni é taxativo. Ele diz que falar de romance carioca, em poucas palavras, é falar de Manuel Antônio de Almeida, Machado de Assis e Lima Barreto. E para dizer o que é o romance carioca, ele naturalmente descarta algumas hipóteses. A primeira, óbvia, seria o fato de esses três autores terem nascido, crescido, vivido e morrido no Rio de Janeiro, muito pouco se afastando sequer da cidade, nenhum deles indo para fora do Brasil. Mas é evidente que essa circunstância de batismo não bastaria, porque muitos outros escritores também aqui viveram e não colocaram na sua obra essa espécie de selo de qualidade, se vale o termo, da carioquice. Por outro lado, outros autores que aqui não nasceram elegeram o Rio de Janeiro como objeto da sua representação ficcional, o que era perfeitamente compreensível, sobretudo no século XIX, quando o Rio de Janeiro, por ser a capital do Império depois da República, era o foco natural, o polo de atração natural. O que Coni diz que caracteriza o romance carioca, ele chama de um certo aristocracismo, uma visão superior dos fatos e, sobretudo, muito humor. E vai mais longe, dizendo que outros autores, e cita nominalmente Alencar, Aloysio Azevedo e Joaquim Manuel de Macedo, são inteiramente desprovidos de humor. E quando eles tentariam fazer rir, o resultado seria lamentável. Bom, de passagem, no artigo, comento essa atribuição por igual dessas características aos três autores. Citaria, de momento, a estranheza de ver uma ironia controlada em Lima Barreto, que é um autor sanguíneo, visceral. Ironia controlada é o que provavelmente menos poderá encontrar em Lima Barreto, mesmo quando ele envereda pela sátira. Poderá ser ironia. Controlada, não. E no caso de humor, eu tenho para mim, que aliás se aplica muito mais propriamente a Machado, o cultivo do humor, apesar das restrições do Silvio Romero, mas a elas, por exemplo, Viana Moll, pois a possibilidade de haver um humor latino, num livro chamado Heróis da Decadência, em que ele diz que quando o herói clássico desaparece, quando uma civilização está em decadência, surge o humorista. Os três que ele elege são Petrônio, Cervantes e Machado. Mas isso podemos deixar, pelo menos no momento, de lado.
tá certo? Um outro autor, Fausto Cunha, quando da morte de Marques Rebelo, em 1973, escreve um artigo no qual não apenas ele incorpora Marques Rebelo a essa linhagem dos romancistas carioca, como decreta o fim do romance carioca com a morte do Marques Rebelo. Porque, diz ele, entre Marques Rebelo e Manuel de Almeida, e a menção é porque Marques Rebelo foi também biógrafo de Manuel Antônio de Almeida, né? Não haveria a possibilidade sequer de serem imitados. Ao mesmo tempo, o Fausto Cunha abre uma porta. Poderia haver um novo romance carioca, quer dizer, distinto daquele romance carioca da linha clássica dos três luminares, Manuel Antônio de Almeida, Machado e Lima Barreto, e com a agregação do Marques Rebelo. E é óbvio que isso fica como uma espécie de estímulo a que a gente identifique outros romancistas cariocas. Um propósito no momento. Pois bem, de volta a Machado, o que eu acho que singulariza o romance carioca de Machado de Assis pode ser dado numa pista fornecida por Brito Broca, um artigo em que ele compara Machado a Dostoiévski, vendo em ambos o cultivo do realismo psicológico. Gustavo talvez não goste de que os dois sejam apresentados como realistas psicológicos, mas esse é o pensamento do Brito Broca, não é necessariamente o de qualquer um de nós, embora eu tenda à aceitação. No entanto, ele diz, há uma diferença essencial entre Dostoiévski e Machado, porque, segundo Brito Broca, Dostoiévski não daria nenhuma importância ao ambiente exterior. Tudo para ele seria a interioridade psicológica das suas personagens. Nós não sabemos a aparência de Raskolnikov, não sabemos como era o quarto onde ele morava, nada disso interessaria Dostoiévski. Já Machado, diz o Brito Broca, quando uma personagem sai de casa, Machado nos diz para onde ela vai, que ruas essa personagem percorre. Bom, até que ponto isso é verdadeiro? Tem dois caminhos. O primeiro é um levantamento exaustivo do Universitate no mundo do Rio de Janeiro, no mundo de Machado de Assis, com as referências a ruas, logradouros, não é? Mas para nós não ficarmos apenas na estatística, no inventário, coisa que Machado justamente critica, no realismo naturalista, é bom que se diga também que Machado usa o termo realista, mas, na verdade, caberia muito mais ao naturalismo, que essa preocupação da minúcia, do inventário, não é? Pois bem, então, diz o Brito Broca, Machado faz isso. Seria uma pesquisa muito interessante ver não a quantidade de referências a ruas, muitas delas já desaparecidas ou com o nome trocado, e o resto. O que eu quero dizer com o resto? Que é aí que vai entrar a possível validade dessa observação do Brito Broca. Ele diz que Machado nunca esquece o ambiente exterior e exemplifica como a cena do Dom Casmurro, quando Bentinho e José Dias vão ao passeio público travar uma conversa que não deve ter as incômodas testemunhas familiares, que é a tentativa de fazer com que Bentinho vá não para o seminário, mas fazer o curso de Direito. Diz ele, então, que Machado faz com que o narrador veja apenas aquilo que condiz com seu estado de espírito no momento. O que seria isso? Por exemplo, algumas caras velhas, outras doentes ou vadias, espalhavam-se melancolicamente no caminho que vai da porta ao terraço. Ora, essa observação é verdadeira, mas é preciso notar também que, como a narrativa é feita em primeira pessoa, ela naturalmente está condicionada ao
estado de espírito do narrador. Outro foi o estado de espírito do Bentinho e provavelmente ele atentaria para as belezas do lugar. Mas como ele está interiormente tumultuado, ele nos dá apenas aqueles aspectos negativos. Mas vejam, o que é importante aí é que o cenário, o espaço, não é apenas isso, o cenário, o espaço. Essa é a diferença essencial entre a atenção que um narrador possa dar ao ambiente exterior, que contribui para a constituição da personagem e das ações por elas praticadas, e quando eu digo ação, isso também quer dizer ação mental, é que o cenário nunca é apresentado gratuitamente. Não for aquele estado de espírito do Bentinho, e um narrador mal pensado se deteria na longa descrição do passeio público, travando a ação, mesmo que aí seja ação apenas psicológica. Mas não, há uma integração dessas duas constituições da personagem. A sua relação com o ambiente, com o espaço físico e a sua interioridade psicológica. Acho que esse é um traço muito pertinente na ficção de Machado de Assis, porque sempre fica aquela impressão de que ele, não sendo, como diz o Brito Broca, um descritivo, consegue nos dar, não é, um ambiente do Rio de Janeiro muito vivo. Com poucas pinceladas, nós nos situamos para conhecer, para ver, mas para compreender a articulação entre essas duas dimensões. Outro exemplo, ainda do Dom Casmurro, pode ser a reflexão final do narrador. Eu sempre hesito em dizer que o narrador é Bentinho, porque eu tenho também a compreensão de que há uma dualidade inevitável Bentinho-Dom Casmurro, porque assim como esse narrador vai dizer que a Captura da Glória já estava dentro da de Mata Cavalos, eu sempre defendo que Dom Casmurro já estava dentro de Bentinho, assim como a fruta dentro da casca. Por isso, toda a evocação daqueles momentos idílicos da juventude é magoado pela amargura desse Dom Casmurro. Pois bem, quando ele faz referência a Mata Cavalos e a Glória, isso não desenha só um percurso social da personagem, desenha um percurso existencial também, porque contrasta grandemente aquela recordação idílica da infância e juventude de Bentinho, na rua de Mata Cavalos, e a vida adulta manchada, amargurada pelo ciúme e pela desconfiança. Correto? Tanto isso é verdade que, no início, o narrador também diz que tentou reconstruir no Engenho Novo a casa de Mata Cavalos. Fez tudo. As paredes, os móveis, tudo é igual. Mas falta o essencial, que era ele mesmo. Então, o cenário sem a presença humana, sem essa... Ótimo. O cenário sem essa articulação não vale nada. É necessário que esse cenário cumpra uma função. Esse ambiente exterior precisa cumprir uma função. Poderia lembrar também aqui, aliás, poderia não, porque eu vou fazê-lo, não é? Que Na Noite de Almirante é um conto, mas os procedimentos são semelhantes aos do romance. Neste caso, quando Deolindo, depois daquela viagem de alguns meses, chega ao Rio para ter a sua sonhada Noite de Almirante com a Genoveva, não é? O narrador poderia simplesmente nos dizer que ele, por exemplo, mal desembarcado, caminhou rapidamente para encontrar a Genoveva. No entanto, o narrador diz o seguinte: que eu visse... Não, desculpa, essa citação aqui é do Rubião. Lá vai ele agora pela Rua do Bragança, Prainha e Saúde, até ao princípio da Gamboa,
onde mora Genoveva. Atende-se para o presente do indicativo. Lá vai ele agora, de modo que nós caminhamos ao lado do Deolindo. Podemos partilhar a sua inquietação, a sua expectativa de vir a encontrar a Genoveva. Todos nós que conhecemos o conto sabemos que, infelizmente, isso não termina bem para o Deolindo, porque a Genoveva está em outra e vai dizer para ele simplesmente, não é, que foi sincera quando fez uma jura de amor eterno. Naquele momento ela foi sincera, mas a vida muda, as coisas todas. E ela agora também está sendo sincera, tanto que ela consegue demover o pobre do Deolindo dos seus impulsos sanguinários de matar, morrer, não é? E o Deolindo, por sua vez, isso é bem machadiano, né, encontra uma compensação na mentira. Ele não diz que não teve a noite de Almirante, e isso, eu ousaria dizer, lhe dá um prazer até maior do que se ele tivesse tido efetivamente a noite de Almirante. Por fim, eu citaria também aqui o começo do Quincas Borba, quando o Rubião, vou ler, quem o visse com os polegares metidos no cordão do chambre à janela de uma grande casa de Botafogo, cuidaria que ele admirava aquele pedaço de água quente. Mas, em verdade, vos digo, pensava em outra coisa. Cotejava o passado com o presente. Que era um ano? Professor. Que era agora? Capitalista. Então, veja-se que o novo rico está confortavelmente vendo uma das mais belas paisagens urbanas do Rio de Janeiro, que era a Enseada do Botafogo, mas não é o cenário que importa. Ou melhor dizendo, esse cenário só importa como índice de uma alteração substancial na sua condição. Ele era, um ano atrás, apenas o professor em Barbacena, que vai receber uma herança condicionada a cuidar do cão do Quincas Borba, e hoje é um capitalista. Que contraste extraordinário. Essa cena, já vou encerrar, vai ter com o final, quando ao invés da Enseada de Botafogo, o Rubião está só, louco, pobre e na companhia do cão Quincas Borba. Então, essa articulação entre as duas dimensões constitutivas de qualquer personagem, a sua interioridade psicológica, o seu mundo interior e a sua relação inevitável com o mundo exterior, é o milagre que Machado de Assis consegue de simultaneamente, não denegar o espaço exterior sem cair na armadilha do descritivismo puro e simples, do inventário, conseguindo, portanto, essa articulação que contribui, volto a dizer, simultaneamente, tanto para o melhor conhecimento do indivíduo singular e do espaço social que ele habita. Obrigado.